Olá, olá, 14 de abril de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Número de mortos pela Covid-19 sobe para 32 no estado. Prefeitura muda o calendário do IPTU 2020 por conta da pandemia. Sindicato das Empresas anuncia redução da carga horária dos rodoviários do sistema de transportes da capital. Ministério da Saúde enquadra São Luís entre as capitais em situação de emergência. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia nessa terça-feira. Os amigos que nos acompanham na capital e também no interior do estado, em Caxias, Santo Inês, Codó, Açailândia, Balsas. Aos amigos em Vitorino Freire acompanhando a nossa programação, nosso muito obrigado mesmo pela audiência aqui no Bom Dia. Nós estamos aqui para que você continue aí, em casa, em especial nesse período agora que vivemos. É importante, é fundamental que a gente tenha essa consciência. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Daqui a pouco Silvão Alves volta para trazer os assuntos na área de segurança. Tem John Coutrin falando de política também. Tudo isso já já aqui no Bom Dia para você. Olha, está abaixo da média o estoque do banco de leite da maternidade de alta complexidade do Maranhão. Para aumentar a doação, a coleta está sendo feita a domicílio. O banco de leite da maternidade de alta complexidade do Maranhão opera com a média de 2 a 3 litros de leite diários, quando o ideal seriam 6 litros. Isso dá uma média de 80 a 100 litros por mês, para manter os bebês internados na unidade de terapia intensiva em dieta plena com leite materno. A doação a domicílio tem tido um papel fundamental neste momento. A gente realmente teve uma queda nas nossas doações, principalmente dentro dos bancos de leite, né, onde a gente está evitando, né, o deslocamento das mulheres para os bancos de leite. Mas essa doação ela pode ser feita no domicílio e, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, as doações a domicílio. Né? Então, a nossa equipe vai diariamente, né, nas casas que já estão cadastradas, recolher esse leite que está sendo armazenado. Segundo a supervisora do Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, março superou fevereiro na coleta, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. No mês passado, foram 36 mães fazendo doação por meio da coleta externa. Até agora, em abril, são 20 mães. O Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão não faz doações externas de leite materno, mas é parceiro de uma outra unidade hospitalar pública e também de uma clínica particular. Além das mães, a população também pode ajudar nesta rede de apoio de amamentação. Basta doar frascos de vidro, nos tamanhos pequeno e médio, para o armazenamento do leite. Os frascos são utilizados pelo banco de leite para a coleta. Eles passam pelo processo de pasteurização e, em seguida, a distribuição do leite materno para a UTI neonatal. A entrega dos potes pode ser feita na maternidade ou por meio do agendamento, pelos telefones 988 44 85 91 ou então 996 13 78 69. Os potes de vidro doados passam pelo processo de lavagem e esterilização na unidade. Após os procedimentos de higienização, os potes são utilizados. Em média, são de 100 a 150 crianças que necessitam do leite pasteurizado pelo período de um mês. Só que esse número varia bastante, dependendo de um mês a outro. Por isso, da importância de sempre o estoque estar abastecido. E a gente pede que continue as mulheres sensibilizadas, essas mulheres que estão amamentando, a fazer as doações de leite, porque realmente nós temos um número muito grande de recém-nascidos prematuros necessitando da doação de leite humano. E na cidade de Imperatriz, as normas de isolamento social seguem até quinta-feira, de acordo com um decreto municipal. Vamos ver agora na reportagem de Jaqueline Teixeira. O centro comercial de Imperatriz continua de um jeito nunca visto, portas fechadas em plena segunda-feira. Foi acordado até o momento que continua suspensa a realização de atividades em que sejam ocasionadas aglomerações de pessoas e serviços não essenciais. Mas é importante a gente ressaltar que já flexibilizamos semanas anteriores, acompanhando também o decreto do governador do estado. Os decretos estaduais estão vigentes, prorrogados até o dia 20.
O decreto do município também do fechamento do comércio continua até o dia 16. É claro que pode ser revisto antes do dia 16, mas o prefeito está avaliando com toda a equipe técnica, principalmente a equipe técnica da saúde, observando também as notas técnicas do Ministério Público Federal sobre o assunto e também o Ministério Público Estadual, que participou da reunião do Conselho. Farmácias, supermercados e oficinas mecânicas continuam funcionando com horário comercial normal, mas atendendo às normas de segurança. Além desses, podem funcionar também serviços de alguns setores que o município flexibilizou, como a indústria, construção civil e lojas de autopeças. Bares e restaurantes podem funcionar com atendimento delivery e drive-thru. O objetivo é minimizar o quadro de possíveis contaminações pelo vírus no município, tendo em vista que todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias sejam realizadas, a exemplo da distância de segurança entre indivíduos, o uso de equipamentos de proteção individual, higienização de superfícies, disponibilização de álcool em gel, água e sabão e outras medidas de asepsia eficazes contra a proliferação do coronavírus. São 7 horas e mais 6 minutos, 7 e 6. Olha, atualmente 22 municípios maranhenses já têm casos confirmados da Covid-19. Entre eles está a cidade de Caxias, que registrou no último final de semana os 2 primeiros casos. O boletim informa ainda outros números relacionados à pandemia. De acordo com o documento, 134 casos foram notificados à Vigilância Epidemiológica Municipal. 20 suspeitos estão em monitoramento, 8 aguardam resultados. 16 foram descartados por exames, 96 foram descartados por período de isolamento. Com a confirmação dos 2 casos do novo coronavírus em Caxias, a Prefeitura estendeu o prazo de isolamento social no município até o dia 20 de abril. Estabelecimentos comerciais considerados essenciais continuam funcionando. Entre eles, farmácias, mercados, supermercados, bancos e casas lotéricas. Nesses locais, é preciso observar os protocolos de segurança e orientações de órgãos de saúde. É necessário controlar a entrada de clientes e funcionários, manter a organização de filas e atendimentos. As pessoas devem manter distância segura entre si. Os estabelecimentos devem disponibilizar aos clientes e funcionários álcool em gel ou água e sabão para higienizar as mãos. Pessoas com sintomas de gripe não podem permanecer no interior dos estabelecimentos. Mas, em muitos locais, estas regras não estão sendo respeitadas e as pessoas continuam se aglomerando. Vale lembrar que agora cada prefeitura tem autonomia para determinar em relação ao fechamento ou não do comércio. Essa determinação é nova, é para essa semana agora, mas a gente, claro, fica aqui aquele apelo para que as pessoas ajam com responsabilidade, né? Em que as empresas que abram possam abrir, mas dentro de regras mínimas, né? De um controle mínimo sanitário, que é aquilo que é indicado, inclusive, pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, o controle, é preciso continuar com o controle, apesar dessa flexibilização em relação à decisão quanto à abertura ou não do comércio, né? São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. No Maranhão, todas as decisões em relação à crise do coronavírus, inclusive essa que eu falei em relação ao comércio, passam por comitês científicos. Na reportagem de Ciro Mineiro, nós vamos entender como eles funcionam e quem compõe esse núcleo importante que define aí as ações estratégicas nesse período de pandemia. Existe bom lembrar, um comitê do Nordeste, existem 2 comitês no estado e a gente vai falar sobre esses comitês, vai trazer mais detalhes para você agora. Os trabalhos serão coordenados por 5 médicos, entre eles infectologistas, gestores como o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e o governador Flávio Dino. É através desse comitê que todas as decisões referentes à Covid-19 passam a ser tomadas. As providências adotadas no Estado levarão em consideração critérios epidemiológicos e científicos. O Dr. Rodrigo Lopes, pela Secretaria de Saúde, a doutora Gisele Boma, a doutora Conceição Pedroso e o doutor Marcos Pacheco, além do doutor Edilson Júnior, que é o diretor do Hospital Carlos Macieira. Então, são 5 médicos. Em verdade, a gente procura tomar decisões
com base nos critérios epidemiológicos e científicos que esses médicos apontam para a gente. O Comitê Científico do Maranhão poderá tomar todo tipo de decisão, desde o fechamento de estabelecimentos até tornar mais rígido o isolamento social. Medidas que sugerem mudanças significativas no ritmo de vida da população, como forma de evitar o avanço da doença no estado. A tendência está aumentando, está estranho, ou não, ela está achatando. Está correto o sentido do que a gente está tomando. Olha, nesse caso aqui, dá para afrouxar um pouquinho a regra, dá para aumentar a regra aqui, vamos tomar essa outra decisão, esse protocolo aqui está errado. Isso tudo, eles nos orientam semanalmente, porque toda semana nós temos encontros com eles. Em entrevista à Rádio Difusora FM, nesta segunda-feira, o governador Flávio Dino esclareceu que foi necessário a criação desse comitê para que se tivesse um direcionamento único no combate à Covid-19 no Maranhão. Isso porque as recomendações do governo federal têm sido divergentes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, muitas vezes discorda do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele diz para a população fazer alguma coisa e o presidente da República é o primeiro a não cumprir as normas sanitárias. Ora, o presidente da República é a mais alta autoridade do país. A sabedoria popular diz que o exemplo vem de cima. Se o presidente da República aglomera, não cumpre normas de higiene pessoal, vai para locais que não deveria ir, na frente, inclusive, do ministro da Saúde, claramente desmoralizando o ministro da Saúde, nós temos uma situação em que o ministro da Saúde tem razão quando diz que há um duplo comando. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11, subiu para 32, infelizmente, o número de pessoas mortas pela Covid-19 aqui no Maranhão. Nós vamos atualizar os dados sobre o coronavírus com o Eduardo Ericeira, que está comigo ao vivo aqui no Bom Dia. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, o último boletim epidemiológico emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde, às 19 horas, portanto às 7 horas da noite desta segunda-feira, dia 13. Aumentou em 33 o número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão, 33 novos casos do penúltimo boletim epidemiológico, que o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora o Maranhão contabiliza quase 500 casos confirmados do novo coronavírus, ao todo são 478 casos em 22 municípios maranhenses, são 68 pessoas recuperadas e 32 óbitos. 32 pessoas morreram aí, vítimas que foram infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado do Maranhão e acabaram morrendo. Em relação a essa questão de óbitos, Adalberto, a gente chama a atenção, teve uma jovem de 34 anos de idade, sem comorbidades, sem qualquer tipo de histórico aí de problema de saúde, que acabou morrendo, e aí a gente chama a atenção, ainda é muito grande a circulação de pessoas, a questão do distanciamento social, a melhor forma aí de prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Uma jovem de 34 anos, sem qualquer tipo de problema, de histórico aí de saúde, acabou morrendo. Adalberto, são 22 municípios maranhenses, como a gente relatou aqui, a grande maioria dos casos, cerca de 94% dos casos na grande ilha de São Luís, por conta disso até os decretos governamentais que têm sido aí baixados pelo governador Flávio Dino, principalmente relacionados à questão do distanciamento social, envolvendo, por exemplo, a não abertura de comércio, de parte do comércio, apenas aqueles serviços essenciais, justamente por conta da maior quantidade de casos confirmados e também de mortes estarem aqui na grande ilha de São Luís, concentrado aqui na capital maranhense, a capital São Luís, também nos municípios de São José de Ribamar, Pasto do Lumiar e Raposa. Uma outra cidade que tem uma grande concentração de casos, aí depois desses 4 municípios aqui na grande ilha de São Luís, é a cidade de Imperatriz, que concentra hoje 12 casos. As outras cidades que registraram também casos confirmados são Caxias, Santa Rita, Timon, Vitória do Mearim, Viana, Açailândia, Santa Inês, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, Cajapió, Colinas, Cantanhede, Chapadinha, Cachoeira Grande, Altamira do Maranhão, Mirinzal e Zedoca. Foram as cidades que já têm casos confirmados do Covid-19. 233 pessoas aí que tiveram caso confirmado estão em isolamento domiciliar. 87 estão internadas em leitos de enfermaria e 58 estão internadas em leitos de UTI.
Casos descartados, 2.131 e casos suspeitos, 2.606. Esse também é um número que preocupa bastante, Adalberto, porque essa questão de casos suspeitos, a gente sabe, infelizmente, é uma comprovação que a gente já viu em outros países, aqui no Brasil não tem sido diferente. Os casos suspeitos, alguns acabam se confirmando e a quantidade de casos suspeitos no Maranhão também é uma quantidade muito grande, 2.606 casos suspeitos, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde. A curva ainda é ascendente, por conta disso a gente tem que tomar os cuidados aí para tentar baixar essa curva, estabilizar e depois que essa curva aí de pessoas contaminadas, infectadas pelo Covid-19 possa baixar aqui no estado do Maranhão e no Brasil também, claro. A gente vai falar agora sobre o ranking. São Luís está entre as capitais brasileiras em situação de emergência para a Covid-19. A avaliação é do Ministério da Saúde e a gente vai ver agora os detalhes. A capital maranhense aparece no ranking do Ministério da Saúde em 7º lugar, à frente de cidades como Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Brasília e Boa Vista, perdendo para Fortaleza, São Paulo, Manaus, Macapá, Florianópolis e Recife. Esse levantamento considera que o Brasil tem 12 das 27 capitais em um cenário de emergência no combate ao coronavírus, quando se compara com a incidência de casos da doença em relação à sua população. O país conta hoje com uma média de incidência de 111 pessoas por 1 milhão de habitantes. Na capital maranhense, essa incidência é de 302 pessoas por 1 milhão de habitantes. E por isso São Luís aparece na lista das capitais que são consideradas pelo Ministério da Saúde em situação de emergência, quando registra uma incidência de 50% acima do índice nacional. Outras 6 capitais foram consideradas em situação de atenção, quando a incidência está menor que 50% em relação ao índice nacional. São elas Curitiba, Natal, Rio Branco, Belo Horizonte, Salvador e Belém. Ontem muita gente já procurou os centros de triagem para a Covid-19 aqui na capital. Hoje você viu ainda há pouco as filas se formam novamente. Até as filas se formaram ontem em frente a vários postos, enfim. A gente fez uma reportagem mostrando o assunto, vamos ver. A fila enorme se formou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Muita gente, sem saber, foi até o centro de testagem da Covid-19, ao lado do Viva da Beira-Mar, em São Luís. Agora, o posto passa a coletar exclusivamente material genético para a testagem de profissionais da saúde, segurança pública e parentes deste público-alvo. Quem explicou a alteração foi o secretário de Saúde. Com mais de 400 casos só na ilha de São Luís, eu passo a não ter mais necessidade de ter um centro voltado para isso. Pelo contrário, eu tenho que ampliar os locais onde pode ser coletado o teste, onde as pessoas podem procurar tratamento médico. De modo que eu vou ter 4 UPAs que vão ter agora atendimento voltado exclusivamente para o Covid, que é a UPA do Vinhais, a UPA do Bacanga, a UPA da Cidade Operária e a UPA do Araçagi. As 4 se voltam exclusivamente para esse cuidado, para a Covid, para pessoas com síndromes gripais, e o centro de testagem vira agora um centro exclusivo para profissionais da segurança pública e para profissionais de saúde, como preconizado pelo Ministério da Saúde. 4 unidades de pronto atendimento da região metropolitana, Araçagi, Vinhais, Cidade Operária e Itaquibacanga, passam a realizar o exame para o coronavírus. Sintoma leve, você permanece em casa. Sintoma moderado e grave, você procura a unidade de pronto atendimento. Na unidade de pronto atendimento, a equipe médica que vai fazer sua triagem e que vai fazer sua internação ou não, é quem vai dizer se você deve ou não deve fazer o teste, se você deve continuar tratamento em casa ou não. O importante agora é encontrarmos os moderados e os graves para eles não piorarem. A gente tem que fazer a vigilância dessas pessoas todos os dias. Pois é, Adalberto, a gente volta a falar ao vivo aqui da Avenida Beira-Mar. A gente está bem próximo aqui ao centro de testagem, localizado aqui no Viva da Beira-Mar. Fila bastante grande já, muitas pessoas já na fila. Boa parte delas não cumprindo aí a recomendação dos 2 metros aí de distanciamento, que é a recomendação que é repassada pelos profissionais sanitários, profissionais da área de saúde. A fila agora deu uma andada, a gente imagina que começou o atendimento ali no centro de testagem localizado aqui na Avenida Beira-Mar. Adalberto, a gente lembra que aqui
no centro de testagem da Avenida Beira-Mar, aqui cabe algumas explicações. Esse centro de testagem, segundo já informou o próprio governo do estado, por conta até de pessoas infectadas da área da saúde e também da área da segurança pública, ele ficou específico para esses dois profissionais, quer dizer, as pessoas que não são da área, profissionais da área da saúde, aqui da capital São Luís, da Grande Ilha, do estado do Maranhão, principalmente da Grande Ilha, né, já que as pessoas estão tendo que evitar viajar agora, e profissionais da segurança pública que evitem, não procurem aqui o centro de testagem na Avenida Beira-Mar, que já ficou específico. E a gente teve a informação que a pessoa precisa confirmar se realmente é profissional de saúde, é profissional de segurança pública, para que possa fazer esse teste aqui no centro de testagem localizado na Avenida Beira-Mar. Outra instrução que é repassada não só pela Secretaria Estadual de Saúde, mas pela Saúde Pública de todo o país, pelo próprio Ministério da Saúde também, é que as pessoas só procurem os centros de testagem se estiver apresentando algum tipo de sintoma. Se tiver com dificuldade respiratória, com febre alta, com tosse, enfim, só procure aí o centro de testagem se tiver com algum sintoma. Caso contrário, não procure, porque pode causar um efeito até contrário. A pessoa pode acabar se contaminando, já que as pessoas que estão trabalhando nesses centros, elas usam as roupas adequadas, tomam precauções, e a pessoa, caso não esteja apresentando nenhum tipo de sintoma, caso não esteja infectada pelo Covid-19, pode até se contaminar, caso procure um local como esse sem nenhum tipo de sintoma. Outro problema em relação a isso que o próprio Ministério da Saúde já informou, e isso é um problema mundial, não é só aqui no Brasil, não é só no Maranhão, é em todo o mundo. Não há testes suficientes para testar a população toda. Isso é um problema mundial, está acontecendo em todos os países. Então a pessoa que não estiver apresentando nenhum tipo de sintoma pode de repente tirar uma vez de uma pessoa que está apresentando algum sintoma do novo coronavírus, precisava fazer esse teste para saber se confirma ou não aí esse exame que é feito, tanto o teste rápido quanto aí o exame laboratorial. Então as pessoas não podem, não devem procurar caso não esteja com nenhum sintoma do novo coronavírus. Não há teste suficiente para testar a população toda brasileira e a população toda no mundo inteiro. Há países também que não estão fazendo esse tipo de situação, e aqui no Brasil o Ministério da Saúde também adotou essa norma. Então são alguns problemas que estão sendo vistos aí em relação a todo esse procedimento, toda essa situação envolvendo essa questão de testagem do novo coronavírus, que a gente repassa essas instruções às pessoas. As pessoas que tiver algum tipo de sintoma, que não seja profissional de saúde e não seja profissional da segurança pública, existem UPAs que foram disponibilizadas com tendas armadas nas entradas dessas UPAs para fazer justamente esse teste. Mas relembrando, só se a pessoa estiver apresentando algum tipo de sintoma. Caso contrário, não procure essa UPA, porque de repente pode até ser contaminada. A UPA do Vinhais, por exemplo, a UPA da Itaquibacanga, a UPA da Cidade Operária, que foram UPAs disponibilizadas para fazer esses testes em pessoas que estão apresentando os sintomas, porque caso contrário pode até a pessoa se contaminar, já que é uma área que pessoas estão procurando, claro, com os sintomas aí do novo coronavírus. Então essas são algumas instruções que a gente está repassando às pessoas para melhor dinâmica, para que as pessoas não procurem de forma aleatória, não procurem de forma desorganizada e que não seja necessário aí procurar para fazer esse teste rápido, tá ok? A gente volta ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Muita gente realmente na fila lá na Beira-Mar, a gente vê aí na imagem, né? São 7 horas e mais 23 minutos, 7h23, é hora de conferir o nosso giro de notícias. Um dos destaques é a vacinação para hoje de H1N1. A vacinação contra a influenza H1N1 continua sendo realizada na capital. Idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas podem se vacinar nos 12 pontos montados em escolas da capital. No estacionamento do ginásio Castelinho continua a funcionar o esquema de drive-thru exclusivo para idosos que chegam de carro. Hoje devem se vacinar pessoas que tenham as iniciais M e N. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, 45% dos leitos de UTI da capital, exclusivos para a Covid-19, estão ocupados por pacientes em estado grave. O número de leitos clínicos ocupados em São Luís é menor 37,7%. Já no interior do estado, apenas 3,4% das UTIs estão ocupadas e a taxa de ocupação de enfermarias é de 10%. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão possui neste momento 132 vagas exclusivas em unidades de terapia intensiva na rede pública estadual para atender pessoas com complicações graves decorrentes do novo coronavírus. A Receita Federal passará a receber novas inscrições para o cadastro de pessoas físicas CPF por e-mail a partir de hoje. Antes, a requisição do CPF custava R$ 7.
A intenção, segundo a Receita, é facilitar o acesso de famílias ao auxílio emergencial de R$ 600, que será pago durante 3 meses em meio à pandemia do novo coronavírus. Além de profissionais informais e microempreendedores, o benefício também vale para mães e pais chefes de família que se encaixem nos critérios da lei. Para isso, no entanto, é preciso cadastrar o CPF de todos os filhos de qualquer idade. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai voltar a falar sobre o pagamento desse auxílio emergencial para você ficar bem informado aqui no Bom Dia, tá bom? Depois do intervalo. Fique ligado aqui na TV Difusora, o nosso Bom Dia volta em instantes, a gente vai para o intervalo e volta já um instante. Só vem aí Silvan Alves, atualizando você com os principais assuntos da área de segurança também. São 7h26 agora. São 7 horas e mais 28 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. De volta agora para falar sobre segurança. Silvan Alves comigo nessa manhã. Silvan, bom dia para você, Silvan. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan, vamos começar falando sobre policiais que foram presos na cidade de Imperatriz. São policiais militares, Silvan? 2 policiais militares, um deles do Maranhão e o outro do Pará. Há um terceiro policial militar, eles são lotados lá no terceiro BPM lá de Imperatriz, que também não está preso, mas a suspeita do envolvimento dele. O crime é crime de extorsão. Eles teriam recuperado um aparelho de telefone celular de uma vítima, uma pessoa que tinha sido roubada, e estariam, no caso, exigindo dinheiro para a devolução desse aparelho, a devolução desse celular. A vítima acabou denunciando os 2 policiais, no caso os 3 policiais, e 2 deles acabaram sendo presos e estão recolhidos lá no quartel lá do 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, lá em Imperatriz. Silvan, a gente mostrou aqui imagens que chocaram realmente daquela senhora que foi asfixiada numa unidade de saúde. Alguém com o celular filmou. Aquela senhora morreu, Silvan? Infelizmente, a dona Ana Benedita Figueiredo, aquela idosa, que ficou bastante conhecida em função das imagens que foram gravadas lá no Hospital Carlos Macieira por acompanhantes de outros pacientes, já que ela estava internada lá acompanhada da filha, no caso a Luciana. E aí as pessoas ficaram revoltadas com os maus tratos que ela vinha sendo submetida, filmaram, e a Luciana acabou, inclusive, sendo presa em função de ter praticado esse crime. Ela aparece nas imagens tentando asfixiar a idosa com lençol e com as mãos, e aí ela foi autuada em flagrante por crime de tentativa de homicídio. Esse caso aconteceu em janeiro desse ano, e de lá para cá o estado de saúde da dona Benedita só foi piorando, ela não teve alta, continuou no hospital, mesmo com a filha presa hoje no Complexo Penitenciário São Luís, e aí infelizmente ela não conseguiu reagir, não conseguiu voltar e acabou morrendo durante esse final de semana. O que falta agora o Ministério Público deve solicitar esse laudo cadavérico com a causa-morte da dona Ana Benedita, para ver se estabelece uma ligação com aquela agressão que ela sofreu em janeiro agora, com óbito, com o caso, a morte dela. A Luciana está presa, agora no começo do mês de abril, o juiz Gilberto de Moura Lima, que é o juiz o juiz do Tribunal do Júri, do segundo Tribunal do Júri, ele determinou que ela continuasse presa por força de uma prisão preventiva e solicitou, atendendo ao pedido feito pelos advogados dela, que ela seja submetida a exames psicológicos. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, bom dia, Adalberto. Até amanhã. Bom dia a todos. Silvan, que apresenta aqui na Difusora às 6 da manhã o Bandeira 2. São 7 horas e mais 31 minutos, 7h31. Vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje, gente. Terça-feira, aqui em São Luís e também em algumas cidades do interior do estado. Vem comigo porque hoje São Luís tem tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima em São Luís 24, a máxima 29 graus, ou seja, continua quente, né? Em Imperatriz, tempo nublado, chuva forte e trovoada a qualquer momento, hein? Trovoada lá para Imperatriz, mínima de 23, vai esquentar um pouco mais por lá, máxima de 32 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, tempo nublado, chuva forte pela manhã, mínima de 23, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, que é a parceria do LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, Zedoca, Balsas e Barra do Corda. Em Zedoca, tempo nublado, chuva ocasional à tarde, mínima 23, máxima 23, máxima deve ser 32 graus aqui, né? Em Balsas, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Barra do Corda,
tempo nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 23, máxima de 32, confirmando Zedoca, mínima 23, máxima 32 graus. Profissionais de saúde estão tendo dificuldade, olha só, de chegar ao local de trabalho. Segundo eles, quando motoristas, por exemplo, de aplicativo, percebem que o destino final é um hospital, estariam cancelando a corrida. Aqui em São Luís, algumas denúncias já foram feitas dessa situação também. Em Imperatriz, para driblar o problema nesse período, uma concessionária resolveu dar uma força para o transporte solidário. Vamos conferir. Técnica em enfermagem, a Leonilda tem ido apenas de casa para o trabalho devido à pandemia do Covid-19. Ela não tem transporte próprio e um dos meios que mais utiliza é o serviço de transporte por aplicativo. A dificuldade está sendo enorme, até porque no meu caso, teve alguns Uber que se recusou a me levar ao trabalho porque eu digo que vou para o hospital. Claro, eles estão com toda a razão com medo, né? Às vezes eu vou de Uber, às vezes eu vou de carona com minha prima, enfim. Mas eu uso muito Uber, o ônibus também, mas está muito dificultoso. E por conta de atitudes como essa e em virtude da disseminação do coronavírus, essa concessionária está realizando a campanha Transporte Solidário para idosos que são do grupo de risco e profissionais da saúde. Hoje a gente vê que tem muita dificuldade com Uber e a questão de higienização. Então a gente fez um projeto que leva as pessoas com total segurança. Todos os nossos veículos são totalmente higienizados a cada vez que ele é usado. A disponibilizar os carros para levar e trazer a gente do trabalho. E outra, com segurança, claro, né? Com os IPs certinhos, com álcool em gel, enfim. E aí, com o tipo de serviço escolhido, a central de atendimento vai verificar a disponibilidade de veículos próximos ao local da solicitação. Depois disso, o solicitante vai receber a placa do carro e o nome do motorista. E pronto, é só aguardar e seguir viagem. Bela iniciativa. Você já pensou se todas as concessionárias do país, destinarem 2 veículos que sejam, minimamente 2 veículos para uma ação como essa, o resultado disso, gente, uma energia muito boa e uma solidariedade que com certeza vai tocar o coração das pessoas. E é importante lembrar, que empresas que são solidárias, claro que elas têm aí um conceito ampliado em relação aos próprios consumidores, enfim, e o dever social, é o momento de todo mundo se ajudar, Então, independente de qualquer coisa, de qualquer outra consequência, o gesto de amor, o gesto solidário deve ser sempre valorizado. De parabéns, com certeza. São 7h mais 35, 7h35. E muitos salões de beleza estão fechados ou tiveram que reduzir aí o número de atendimentos por conta da pandemia da Covid-19, não é? Para tentar amenizar os impactos da crise, uma ação do governo do estado oferece um auxílio a profissionais do setor. 16 anos trabalhando como cabeleireira e esta é a primeira vez que a Vanusa tem que lidar com um salão vazio. O distanciamento social acabou trazendo muitos impactos para o negócio. Com tempo livre, ela acabou indo para a internet dar dicas de cuidados com os cabelos durante a pandemia. Como é que está sendo esse cuidado em casa? Então isso é muito importante. A nossa renda, que a gente ganha por produção, caiu demais. É uma coisa que eu nunca nem tinha visto na minha vida, a primeira vez, afetou tudo mesmo. A gente que trabalha assim e ganha por produção, não só eu, como as outras profissionais estamos sentindo muito mesmo. Nesta última semana, a Janusa resolveu voltar a abrir as portas do salão, mas tomando todas as medidas de limpeza e distanciamento. Eu atendo uma por dia, aliás, dependendo do serviço, até 2. De manhã chega uma 9h30, aí dependendo do serviço, eu fico mais ou menos 1 hora, 2 horas no cabelo dela. Terminou, a cliente saiu, aí vamos higienizar o salão. Limpar, passar álcool já no corrimão. Assim como em muitos setores, a rotina nos salões de beleza também mudou bastante. Nesse aqui, por exemplo, que fazia o atendimento de, em média, 5 pessoas por dia, teve que reduzir essa demanda para apenas 2. Além da higienização aqui de todo o ambiente, os clientes, quando vêm até aqui, também precisam tomar alguns cuidados. A redução no trabalho e, consequentemente, na renda tem sido sentida por muitos profissionais da área da beleza. Desde os donos de salões até os contratados para auxiliar nos serviços têm sentido a crise.
No Maranhão, uma medida de auxílio foi estabelecida pelo governo que deve adquirir 4.000 vouchers. Eles serão distribuídos igualitariamente entre os inscritos, e sendo que o limite máximo de 15 por profissional. E o profissional só pode se inscrever por uma categoria apenas. Se ela for manicure, mas também cabeleireira, ou ela se inscreve como cabeleireira ou se inscreve como manicure. E aí esse voucher ele será sorteado entre os servidores públicos do Estado no mês de outubro, no mês do servidor público. No Maranhão, um programa de auxílio foi estabelecido pelo governo e deve adquirir até 4.000 vouchers. O profissional credenciado, ele irá receber o valor do voucher agora, no início do mês de maio, pagamento, mas só irá prestar o serviço no local que ele indicou, que ele sugeriu, no mês de outubro. As inscrições para participar do programa serão somente até esta segunda-feira. Até o momento, mais de 120 mil pessoas já se inscreveram. Então a preocupação do governador Flávio Dino é cada vez mais, dentro do possível, claro, atender aquelas categorias, dar um auxílio, lógico, não dá infelizmente para remunerar todo o pagamento, substituir toda a renda, mas auxiliar, dar uma ajuda para essas categorias que estão muito atingidas com esse problema da pandemia. E atenção, o governo federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas que estavam inscritas no cadastro único até o dia 20 de março e não recebem o Bolsa Família. O Eduardo Ercílio está com a gente de volta aqui no Bom Dia para trazer mais detalhes sobre esse pagamento aguardado aí com muita expectativa. Eduardo. Pois é, Adalberto, um público grande, né? 831 mil trabalhadores em todo o Brasil, quer dizer, quase 1 milhão de trabalhadores em todo o Brasil, 831 mil para ser mais exato, vão ter direito, como você disse, essas pessoas que estão inscritas no CAD Único, que é o Cadastro Único, até o dia 20 de março deste ano e não recebem Bolsa Família, terão direito a esse auxílio emergencial que começa a ser pago hoje, dia 14 de abril, o auxílio emergencial aí de R$ 600. Ao todo são 557.800 trabalhadores que receberão por meio da poupança digital Caixa e os outros 273.200 terão valor depositado em conta do Banco do Brasil. A gente tem aqui as parcelas, como serão pagas, como a gente disse, Adalberto, a partir de hoje, em até 3 dias úteis, são os outros beneficiários, no caso a primeira parcela. A segunda parcela, quem nasceu nos meses de janeiro, fevereiro e março, o dia do pagamento será no dia 27 de abril. Quem nasceu em abril, maio e junho, 28 de abril. Julho, agosto e setembro, 29 de abril. Outubro, novembro e dezembro, no dia 30 de abril. A terceira parcela, nos meses de nascimento também, janeiro, fevereiro e março, 26 de maio. Isso já é a terceira parcela. Abril, maio e junho, 27 de maio. Julho, agosto e setembro, 28 de maio. Outubro, novembro e dezembro, 29 de maio. Então tá aí as datas de pagamentos, essas pessoas que serão beneficiadas, como a gente disse, pessoas que estão no CAD Único, que estão inscritas no CAD Único até o dia 20 de março e que não recebem Bolsa Família. Primeira parcela de 16 a 30 de abril, segunda parcela de 18 a 29 de maio e a terceira parcela de 17 a 30 de junho. A gente lembra que o governo federal fez essa autorização, fez esse planejamento aí com o Ministério da Economia, com o pagamento de 3 parcelas, justamente por conta aí da pandemia do novo coronavírus, vai repassar essas 3 parcelas, cada uma de R$ 600 a esses profissionais. Como a gente já repassou aqui em outras situações, as pessoas que são beneficiadas aí por programas do governo federais, MEIs e também trabalhadores autônomos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. No próximo bloco, a Prefeitura adia calendário do IPTU 2020 por causa da pandemia. E mais, João Coutrin vem aí com o bloco de política. A gente volta em instantes. São 7 horas e mais 41 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 44 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Agora, para falar de política. Está comigo o nosso comentarista João Coutrin. Ô, João, bom dia. Bom dia, Adalberto. A Câmara dos Deputados aprovou ajuda aí aos estados e municípios, João, para compensar os impactos aí do coronavírus? Aprovou ontem. Hoje serão votados os destaques ainda, né, Adalberto? Mas o projeto base ali na Câmara foi aprovado. Né? Esse projeto de ajuda aos estados e municípios, no início era chamado Plano Mansueto, mas ele houve um projeto substitutivo, né, do relator, e esse projeto substitutivo ali houve algumas alterações. Né? O que acontece? Dentro desse projeto, Adalberto,
o governo federal ajudará os estados, né, estados e municípios, que perderão arrecadação, perderão ICMS, no caso dos estados, os municípios perderão ISS. E aí o valor será em torno de 89 milhões de reais, 89 milhões de reais aí de ajuda, né, a esses estados. Então, os deputados aprovaram por grande maioria, ontem, Adalberto, por grande maioria. Votação remota? Votação remota, exatamente. Tá aí, nós temos aí o Rodrigo Maia ali presidindo essa sessão remota. Eles aprovaram e esse projeto está diretamente ligado ao seguinte: qual é a projeção de perda de receitas? De 30%, né? Por exemplo, se perder 20%, cobre só os 20%. Se não perder nenhum, se não perder nada, não cobre nada. Ou seja, esse é o projeto. O governo federal não se agradou muito, né? Não quer aí que seja dessa forma. Eles querem primeiro que seja um valor fixo, né? Que não seja 80 bilhões de reais, 80 bilhões, mas que seja um valor a metade, 40 bilhões de reais para dividir entre os estados, né? Seria um valor ali, segundo o governo, razoável para ajudar os estados. Mas pelas projeções, esses 89 bilhões seria importante, porque essa é a projeção de 30% de impacto ali em relação à arrecadação. O governo alega, Adalberto, que nós já temos aí a Lei Candir, né? A Lei Candir que os estados perderam, né? Imposto, ICMS por conta das exportações. E isso poderia gerar também o mesmo impacto no futuro, nesse mesmo compromisso. Então, o governo quer ficar muito atrelado a isso, por as questões judiciais, né? Por o Estado entrar na justiça, o município entrar na justiça, para ser compensado em relação a isso. O governo também entende que não se pode jogar só a responsabilidade na mão do governo federal, né? Os governadores também têm que assumir as responsabilidades e os municípios. Por outro lado, Adalberto, é importante ressaltar o seguinte: independente dessa visão do governo federal, nesse momento de Covid-19, de pandemia, é importante que o governo federal ajude os estados, né? É importante sim. Se fosse um outro tema, tudo bem, né? Dividir a responsabilidade. Mas cabe agora ao governo federal ajudar, porque é o governo federal que emite moeda, né? Que emite a moeda, o governo federal que tem os títulos também. Então cabe a ele sim, que tem mais possibilidade, né? Mais possibilidade em relação a recursos. Então, claro que é importante dividir a responsabilidade, mas cabe ao governo federal ajudar os estados e ajudar os municípios, até para não impactar, por exemplo, na questão da folha de pagamento dos servidores. Já pensou estados e municípios terem que cortar, terem que demitir? Num momento como esse? Num momento como esse. Então, o governo federal tem que ser sensível, sim. Nós estamos falando de uma pandemia. Então, não é querer fazer uma política nessa hora, né? Jogo político, de que os governadores aí querem jogar a responsabilidade só para o governo federal. Questão de justiça, né? Questão de justiça. Ô, John, o senador Everton, nesse período agora, haverá isenção para as empresas por conta dessa pandemia. O senador Everton fez uma observação que passa pela questão da justiça, inclusive fiscal, né? Que assim, todas as empresas terão acesso a esse benefício? Não. A lógica é que as empresas que não demitam tenham, então, acesso a essa situação especial, né? O senador Everton, ontem, né, ele colocou ali uma emenda a um projeto do senador de Tocantins em relação à desoneração da folha de pagamento, não é? Essas empresas aí que, por exemplo, que não demitirem, por esse período da questão da pandemia do coronavírus, não pagarão FGTS e outros tributos, não é? E isso, portanto, passaria pela desoneração da folha com este compromisso, com o compromisso das empresas não demitirem seus funcionários. Nós temos aí, por exemplo, em vista a questão dessa medida provisória do governo federal, né, que impacta também as empresas, em relação à suspensão dos contratos de trabalho também, em relação à carga horária, mas é importante também aí essa iniciativa do Everton, né, essa emenda que ele coloca no sentido que as empresas façam esse compromisso de não demitir os servidores. E para finalizar, Adalberto, em relação ao Mandetta, né, o Mandetta já aí no governo federal, pelo presidente Bolsonaro, a possibilidade mesmo dele ser substituído. Ele já sonda alguns nomes, né? Alguns nomes ali mais próximos dele, uma médica, o presidente da Anvisa. E o Mandetta, caso saia do Ministério da Saúde, ele já tem um destino, né? Parece que ele vai ser ali secretário ali do Caiado, né? O governador ali de Goiás, que foi quem colocou o Mandetta ali no governo federal, quem indicou. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã.
João Coutret, nosso colunista de política do Bom Dia. Os empresários que atuam no sistema de transporte público na Grande São Luís deverão reduzir a jornada de trabalho dos rodoviários. A classe empresarial, além da redução da jornada, vai reduzir os salários dos trabalhadores. O anúncio já foi feito e, pela decisão tomada, os trabalhadores irão cumprir 66 horas mensais, o que equivale a 30% da jornada normal de trabalho. É importante ressaltar que os outros 70%, o governo federal é que irá fazer esse repasse aí ao trabalhador. Benefícios como plano de saúde e ticket de alimentação permanecerão sendo garantidos. No caso do ticket de alimentação, o valor disponibilizado será proporcional às horas trabalhadas. O Sindicato dos Rodoviários já se posicionou contrário a essa decisão. São 7 horas e mais 51 minutos. Você vai ver agora um exemplo de ideias que fazem a diferença na difícil batalha contra o coronavírus dentro dos hospitais. A iniciativa é de uma enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, aqui em São Luís. Ela leva, inclusive, mensagens de motivação a profissionais e pacientes. Vamos ver na reportagem de Ciro Mineiro. As mensagens são entregues aos pacientes a cada refeição. Mesmo isolado e sem receber visitas, através das frases motivadoras, quem está em tratamento se sente bem melhor com todo esse gesto de carinho. A ideia de fazer os cartões partiu da Conceição, que é enfermeira do Hospital Universitário e já domina a arte há algum tempo. As pessoas estão vivenciando momentos de incerteza, insegurança, né, e de solidão. Então, a gente pensou o que a gente pode fazer, né, como é que a gente poderia fazer para levar um pouco de alívio, né, para esses sentimentos. Os profissionais da saúde que estão lidando diretamente com pacientes internados aqui na unidade com diagnóstico confirmado para a Covid-19 também estão recebendo as mensagens motivadoras. Além de encorajá-los, a ação tem o objetivo de aliviar a tensão, o estresse causados por toda essa situação. A gente sabe que não está sendo fácil, né, para todos nós que somos profissionais que estamos trabalhando direto ou indiretamente, né, com essa epidemia, com essa pandemia, né. Eu queria dizer a todos os profissionais que nós lutaremos separados, mas nós venceremos juntos. Na área onde os pacientes estão internados, as mensagens já começam a surtir efeito. Quem recebe desde um seja forte e corajoso, ou um isso tudo vai passar, ou mesmo um acredite, seu trabalho faz toda a diferença, sente que o papel de cada um na luta contra a Covid-19 é fundamental. Todos os dias, quando a gente vem trabalhar, a gente sempre lembra da nossa família que está em casa e a gente tem que se resguardar por nós e por eles. Então, a gente tem sim um momento de tensão dobrado nesse momento de coronavírus. Então, essas mensagens, mesmo que sejam direcionadas aos pacientes, também contagiam a equipe, porque a gente acaba sendo mensageiro de alguma coisa muito boa. E isso faz a diferença, tanto para quem recebe quanto para quem dá. Para quem iniciou a ação unicamente na intenção de minimizar a dor e o sofrimento causados pela doença, sabe que nesse momento tão difícil, poder ajudar de alguma forma é o que mais vale a pena. Eu me sinto muito emocionada, né? Cada vez que eu estou escrevendo lá, por muitas vezes eu choro, né? Porque eu me coloco na situação, né, de quem está lá, né, longe dos seus familiares, longe da sua convivência, longe, né, do seu convívio, né? E aí, para mim, é de certa forma muito gratificante até, né? Que eu posso levar um pouquinho, né, de conforto. Eu acredito nisso. Que belo gesto, hein, gente? Ainda bem copiado por muita gente do mundo inteiro. Várias redes de solidariedade se formam em gestos como esse, ainda bem se repetem, né? São 7 horas e mais 54 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã. Mais uma vez, um gesto realmente que toca as pessoas, né? A gente tem uma rede de solidariedade, a gente falou sobre carona solidária, né? A situação do atendimento aos idosos, por exemplo, aqueles cartazes que as pessoas colocam nos elevadores, né, para ajudar os idosos nos condomínios, enfim. De parabéns, gestos realmente bonitos. São 7 horas e mais 55 minutos. O governador Flávio Dino concedeu entrevista à Rádio Difusora FM e falou das ações de combate ao coronavírus e sobre pontos polêmicos como o uso do cloroquina no tratamento da Covid. Vamos ver.
O governador Flávio Dino falou sobre a prorrogação do decreto estadual, a manutenção das restrições econômicas não essenciais e ainda sobre a postura do Maranhão no combate ao novo coronavírus e à crise política paralela à pandemia. Criação de novos leitos e chegada de respiradores. De ampliação vai continuar em todas as regiões. Graças a Deus recebemos respiradores que nós importamos da China, de modo que nós estamos avançando na infraestrutura de acordo com essa difícil evolução da pandemia no Maranhão. Flexibilização das restrições. Nós vamos continuar com essas medidas preventivas, buscando uma maior colaboração das prefeituras municipais também. Intensificação das fiscalizações para cumprimento do decreto estadual. Nós vamos manter no nosso estado contenção de movimentação. Às vezes as pessoas confundem e acham que é proibição de sair na rua. Nós não chegamos a isso ainda. Hoje o que nós pedimos é compreensão para sair o menos possível de casa, circular o menos possível, não aglomerar pessoas em espaços públicos, espaços privados, porque isso é cuidar da saúde de todos os habitantes do Maranhão. O governador Flávio Dino destacou que somente no mês de abril o Maranhão teve uma perda de receita em torno de 300 milhões de reais e que os prejuízos com a pandemia podem chegar a 1 bilhão e 500 milhões em todo o estado. O governador destacou também na entrevista a importância da aprovação do projeto de lei complementar de ajuda a estados e municípios para garantir a assistência aos doentes e ao combate ao novo coronavírus no estado. Na verdade, é um dever do governo federal garantir as condições de manutenção dos serviços públicos, serviços que são para todos e todas, inclusive para os integrantes do próprio governo federal. Apoio do estado para vários setores da economia. Nós propusemos e foi aprovada a dilação do prazo por 3 meses dos tributos para micro e pequenas empresas. E isso causa uma perda de arrecadação mensal para o governo da ordem de 20 milhões de reais, portanto uma ajuda bastante expressiva, além também do prazo do pagamento do IPVA. Nós vamos ter um impacto financeiro da crise do coronavírus que pode chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais no caso do governo do estado. Bolsonaro versus Mandetta. Essas declarações do ministro da Saúde derivaram de atitudes que o presidente da República adotou nos últimos dias. E o ministro da Saúde, naturalmente, se sente desautorizado, porque ele diz para a população fazer alguma coisa e o presidente da República é o primeiro a não cumprir as normas sanitárias. Politização do uso da cloroquina. Quem decide se o paciente vai tomar ou não, em primeiro lugar é o médico, o próprio paciente, se ele pode ser consultado, a sua família. Nós temos protocolos médicos para isso. Não é o governador ou o presidente da República que decide o tratamento médico. Bom dia, Maranhão. Fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 7. Tchau, tchau.